Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um vídeo com a liturgia diária da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, tem mais de 10 mil vídeos. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, vai ao Facebook, Instagram, blog. Tem muita coisa boa para você pesquisar com responsabilidade. Liturgia referente ao dia 31 de agosto de 2024, sábado, 21ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração, nós temos a missa escolha com o ofício do dia, ou pode ser uma missa em homenagem a Nossa Senhora no sábado. Antífona da entrada. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido para mim e escutai-me. Salvai vosso servo que confia em vós, meu Deus. Tende compaixão de mim, Senhor, pois clamei por vós o dia inteiro. É o Salmo 85, versículos 1º e seguinte. Oração da coleta, rezemos, coloque sua intenção. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 26 ao 31. Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o 32 na Bíblia Vulgata e 33 na Bíblia de tradução do texto de Jerusalém, texto hebraico. Os versículos são 12 a 13, 18 a 19, 20 a 21, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos! Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com João 13, versículo 34. Depois
vamos proclamá-lo com Mateus 25, versículos do 14 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Cristo Jesus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão agora? A primeira reflexão está no livro Palavra e Vida. Diz o seguinte: os dons que recebemos de Deus não são para serem guardados a 7 chaves. Eles devem se multiplicar. Isso é possível quando os compartilhamos com o próximo. O tempo propício para a multiplicação desses dons é o tempo da nossa vida, pois chegará um dia no qual deveremos prestar contas dos dons que recebemos. Nunca devemos esquecer que o primeiro e grande dom recebido é a própria vida, e a partir dela teremos possibilidade de multiplicar todos os talentos que Deus nos conceder. Vamos a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. O proprietário representa Deus. Os 2 primeiros servos, na prestação de contas, apresentam lucros, isto é, boas obras. O terceiro servo representa a pessoa ou a comunidade que vive fechada em si mesma, faz as coisas em benefício próprio, de modo egoísta.
deixou passar em branco o tempo, não fez nenhum esforço para praticar a justiça e as obras de caridade. O que teria para apresentar a Deus? Só desculpas sem cabimento? São João da Cruz diz que, no entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Este servo mau, omisso e mesquinho na administração de suas qualidades, não ouvirá o feliz convite. Entre para participar da alegria de seu Senhor. De que modo aproveito cada momento da minha vida? A comunidade está fazendo o reino de Deus crescer? Agora vamos ver liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Vamos ler, transmitir, fazer a locução desse texto, dessa liderança da comunidade Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Servo bom e fiel, baseado em Mateus 25, versículos de 14 a 30. É o título do comentário. Nesta terrível parábola dos talentos, o antônimo de fiel é preguiçoso. Já o fiel, aquele que confia, exercita a fé, transformando-a em ação. A fidelidade é a manifestação exterior da fé interior. Já o preguiçoso é um tipo tímido, cujo temor o impede de dar o passo e entrar em ação. O fiel não é absolutamente um super-homem. Não. Fiel não é absolutamente um super-homem. Ele não aposta simplesmente em seus dons e habilidades, mas no próprio Senhor, que é a fonte de todos os dons. Seu esforço e sua atuação são a forma de corresponder ao investimento do Senhor na sua pessoa. E se esses dons frutificam, servem apenas para que o fiel os possa devolver amplificados à sua fonte primeira, o mesmo Senhor. O preguiçoso também recebe o investimento do Senhor, mas não é capaz de apostar, de ousar, de fazer o ato de fé próprio de quem conta mais com o Senhor dos dons do que com os dons do Senhor. Em busca de segurança, ele enterra os talentos e os devolve intactos no reencontro com seu Senhor. Para o teólogo Hans Urs von Balthasar, este evangelho nos fala exatamente do acerto de contas que o homem deve prestar a Deus. A fortuna de Deus é confiada às criaturas pelo Criador e aos resgatados pelo Redentor, a cada um segundo suas capacidades, sempre de modo bem pessoal. Nós falamos de talentos espirituais que são igualmente dados de modo pessoal aos indivíduos. Nós os recebemos na qualidade de fiéis depositários e não temos o direito de trabalhar com eles para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual, mas tão somente para Deus é que nós mesmos, com tudo que possuímos, também nos devemos a Deus. Na parábola, o proprietário parte em viagem e nós, os servidores, ficamos aqui com todos os seus bens. E é da natureza dos talentos que eles devam dar algum lucro. O servo preguiçoso não quer ver em tudo isso a bondade do Senhor, mas sua severidade, e se embrulha em suas contradições. Ao contrário, os servidores que lhe devolvem o dom frutuoso com seus frutos, o Senhor dá, como salário, uma fecundidade incalculável, eterna. Assim, a fé autêntica acaba por transformar o crente em um colaborador do próprio Deus, como instrumento de edificação de um reino que nos ultrapassa infinitamente. O verdadeiro motivo da inação, do conformismo e de uma religiosidade abstrata é, no fundo, a falta de fé. O santo é alguém que faz frutificar os dons recebidos de Deus. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Trecho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Vamos agora aos santos do dia. 31 de agosto é dia dos santos José de Arimateia e Nicodemos. São Nicodemos e São José de Arimateia. Recolheram o corpo
do Senhor Jesus ao ser descido da cruz e o depositaram no sepulcro. Segundo o site do Vaticano, a liturgia celebra São José de Arimateia e São Nicodemos no mesmo dia. Segundo o Evangelho, ambos desceram o corpo de Jesus da cruz, envolvendo-no em um linho sagrado, e o sepultaram. O primeiro era um ilustre membro do Sinédrio, José. O segundo, um fariseu, que defendeu Jesus diante dos sacerdotes. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus Cristo. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Com ele foi também Nicodemos, que anteriormente se encontrara às ocultas de noite com Jesus. Levou quase 100 arráteis, cerca de 34 quilos, de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação da festa dos judeus e por aquele sepulcro estar perto, depositaram Jesus, conforme está no Evangelho escrito por São João, capítulo 19, versículos do 38 ao 42. No Evangelho de João encontramos a reconstrução mais precisa da deposição e sepultamento bastante incomum de Jesus, uma vez que, em geral, os corpos dos condenados eram deixados pelos romanos na cruz, até serem lançados em uma fossa comum. Porém, Jesus recebeu um tratamento diferente graças a José de Arimateia, que usou sua infância para obter seu corpo. Aliás, usou sua influência para obter seu corpo e o enterrar em um sepulcro que ele havia comprado para si. Contudo, ele teve que se apressar, porque em breve seria a Páscoa judaica. E ele não poderia participar da festa porque estava impuro, por ter entrado em contato com o cadáver. Por isso foi ajudado por Nicodemos, que levou uma grande quantidade de óleos perfumados. José era um ilustre membro do Sinédrio, um homem poderoso, muito conhecido e estimado em Jerusalém. Sua cidade natal provavelmente era Arimateia, identificada por alguns como a atual Rantz. Segundo o costume dos judeus, um corpo devia ser enterrado na própria terra natal. Por isso, alguns estudiosos acham estranho que ele tivesse um lugar para o sepultamento em Jerusalém. Em seu evangelho, João ressalta que um homem ilustre seguia Jesus com discrição por medo de ser criticado. Porém, ele não foi nada discreto ao pedir o corpo de Cristo a Pilatos, utilizando todo o seu poder para obtê-lo. José sabia que isto era muito arriscado. A simpatia por uma pessoa condenada à morte poderia ser facilmente interpretada como cumplicidade e, portanto, ter o mesmo e triste destino. Mas naquele momento José não teve medo de expressar abertamente a sua fé, tanto que, além de oferecer seu sepulcro para Jesus, também comprou um linho para envolver seus restos mortais. Depois da Páscoa, ele não foi mais mencionado nos evangelhos canônicos, mas, segundo algumas histórias de origem oriental, ele teria partido para evangelizar toda a Europa até a Grã-Bretanha, onde até foi citado no ciclo literário do rei Arthur como custódio do Santo Graal. Nicodemos, fariseu, doutor da lei e príncipe dos judeus, era uma figura presente apenas no Evangelho de João. Encontramo-lo pela primeira vez quando Jesus chegou a Jerusalém. Fascinado pela sua pessoa, Nicodemos foi até Jesus à noite para não ser visto e o interrogou sobre a natureza da sua missão. Jesus respondeu-lhe que para fazer parte do reino de Deus era preciso renascer, mas espiritualmente. Nicodemos ficou tão impressionado a ponto de falar positivamente sobre Jesus no conselho, quando foi capturado. Ele recordou aos fariseus que a lei permitia ao acusado ser ouvido antes de ser julgado.
Enfim, no momento da sepultura, o encontramos ao lado de José de Arimateia. Foi atribuído a Nicodemos também o Evangelho apócrifo, escrito em grego, que remonta ao século II, no qual a posição de Pôncio Pilatos foi revista. Santo do dia 31 de agosto, Santo Aristides, apologista. Do ano 150, foi um filósofo ateniense convertido ao cristianismo que dedicou ao imperador Adriano alguns de seus livros sobre a religião cristã. Santo do dia 31 de agosto, São Paulino de Trier, bispo e mártir, faleceu em 358. Paulino de Trier apoiou corajosamente Santo Atanásio, na luta contra a heresia ariana no Sínodo de Arles. Por isso, Paulino foi exilado para a Frígia, atual Turquia, onde morreu. Santo do dia 31 de agosto, Santo Aidano, bispo, faleceu em 651. Aidano, tendo sido eleito bispo de Lindisfarne, na Inglaterra, fundou ali um mosteiro para atender eficazmente a evangelização no reino da Nortúmbria. Santo do dia 31 de agosto, Beato André Dotti, presbítero, faleceu em 1315, foi um nobre italiano que abandonou a corte e fez-se religioso na Ordem dos Servos de Maria. Santo do dia 31 de agosto, São Raimundo Nonato, religioso, de 1240, um dos primeiros companheiros de São Pedro Nolasco na Ordem dos Mercedários. Ele morreu a caminho de Roma, onde ia receber o barrete cardinalício. Conforme o site rs21.com.br, Raimundo nasceu em Portel, na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante o trabalho de parto antes de dar-lhe a luz. Por isso, Raimundo recebeu o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva, ou seja, foi extraído vivo do corpo sem vida da mãe. Dotado de grande inteligência, fez com certa tranquilidade seus estudos primários. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. Raimundo, no silêncio e na solidão em que vivia, fortificou ainda mais sua vontade de dedicar-se unicamente à Ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, agora também santo. A ordem tinha como principal finalidade libertar cristãos que caíam nas mãos dos mouros e eram por eles feitos escravos. Nessa missão dedicou-se de coração e alma. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai e, finalmente, em 1224, ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se nessa missão de coração e alma. Por isso foi mandado em missão à Argélia, norte da África, para resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos. Conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Quando se ofereceu como refém, sofreu no cativeiro verdadeiras torturas e humilhações. Mas mesmo assim não abandonou seu trabalho. Levava o conforto e a palavra de Deus aos que sofriam mais do que ele e já estavam prestes a renunciar à fé em Jesus. Muitas foram as pessoas convertidas por ele, o que despertou a ira dos magistrados muçulmanos, os quais mandaram que lhe perfurassem a boca e colocassem cadeados para que Raimundo nunca mais pudesse falar e pregar a doutrina de Cristo. Raimundo Nonato sofreu durante 8 meses essa tortura até ser libertado, mas com a saúde abalada. Quando chegou à pátria, na Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser seu conselheiro em Roma. Empreendeu a viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo de Barcelona, na cidade de Cardona,
já com a saúde debilitada pelos sofrimentos do cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido de forte febre e acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. Raimundo Nonato foi sepultado naquela cidade e o seu túmulo tornou-se local de peregrinação, sendo então erguida uma igreja para abrigar seus restos mortais. Seu culto propagou-se pela Espanha e pela Europa, sendo confirmado por Roma em 1681. São Raimundo Nonato, devido à condição difícil do seu nascimento, é venerado como padroeiro das parteiras e dos obstetras. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem mais de 100 livros, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Então, quando você rezar, pedir, qualquer uma dessas respostas é a melhor para você, porque Deus sabe o que é bom para nós. Ele é onisciente, sabe tudo. Até o nosso pai físico aqui na Terra, de vez em quando, nos dá um não, porque entende que aquilo é o melhor para o filho. Imagine falando de Deus, Criador de tudo, nosso Pai, Divino Pai Eterno, Pai Celestial. Não dá nem para a gente imaginar, né? Pois é. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Aí teremos corpos glorificados, pelo menos nós que formos salvos. E eu quero que você também seja salvo. É a minha intenção, meu desejo, minha vontade. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Jesus é o Deus humanado, o Deus encarnado, que sofreu por nós como o Cordeiro Santo na cruz, ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia nele, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e teremos corpos semelhantes ao de anjos na vida eterna, semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.